Oiê, eu sou a Lu Paniccios e neste vídeo eu vou te contar as vantagens e desvantagens de fazer almofada nó com tecido de malha e com tecido de algodão. Bora conversar? Já vou te adiantando que este vídeo não vai te dar uma resposta única. Eu realmente fico na dúvida entre fazer almofada nó com o tecido de malha e o tecido de algodão. Então, já que eu mesma não tenho essa resposta, eu vou te contar quais são as vantagens e desvantagens de cada material e aí você decide com qual material você prefere. Lembrando que aqui no canal eu tenho o tutorial dessa almofada nó com o tecido de malha e no meu IGTV tem uma explicação express que eu fiz fazendo uma almofada com tecido de algodão. E se este vídeo foi útil para você de qualquer forma, não se esqueça de curtir e aí se inscreva, ative as notificações e compartilhe com os amigos. Bora lá ver as vantagens e desvantagens do tecido de malha e da tricoline para fazer a almofada nó. Eu vou começar com o tecido de malha. O tecido de malha é um pouquinho mais difícil de costurar. Então, quem não tem experiência nenhuma com costura e tem só uma máquina de costura doméstica, vai sofrer um pouquinho mais para costurar malha do que costurar o tecido tricoline. Ou então a pessoa vai precisar ter uma overlock, já ter um pouquinho mais de experiência com costura, tem uns truquinhos bem legais aí, até já fiz um vídeo sobre costurar malha na máquina de costura doméstica. Então, veja aí quais são as suas habilidades na costura. Mas, obviamente, dá sim para costurar a malha na máquina de costura doméstica. Você vai só precisar estudar um pouquinho mais antes de colocar a mão na massa. Outra desvantagem que também está um pouco ligada aí com essa dificuldade em costurar a malha é que se você não fez uma costura adequada, na hora que você tá fazendo o nó da almofada, pode ser que os pontos arrebentem, porque você vai puxar o tecido, vai acabar esticando os pontos. Então pode ser que se você não costurou adequadamente essa malha, você vai encher com o plumante, pode até ser que já dê algum problema na hora de encher com o plumante. E na hora de fazer o nó, na hora que você tá puxando os tecidos, esticando os pontos arrebentem e você vai perder todo o trabalho. Uma outra desvantagem, obviamente, vai depender muito da qualidade dos tecidos que você está usando. Com a malha, acaba saindo um pouco as pontinhas do plumante para fora ao longo do tempo, principalmente se a gente manipula muito essa almofada. Às vezes ela já começa a aparecer quando a gente termina de fazer o nosso, a gente errou muito e começa de novo. Só dessa manipulação já começa a sair umas pontinhas de plumante pelo tecido, através da malha. Na malha eu acho que já de cara já começa a sair umas pontinhas, diferentemente do tecido de algodão. Uma outra desvantagem da malha é a restrição de estampas. Tudo bem que hoje em dia nós temos malhas estampadas, mas não tem muita variedade, a qualidade ali fica um pouco a desejar. Então, se você quer uma almofada nó com tecido estampado, a malha não vai ser a melhor opção para você. Com tecidos lisos, ok, tem uma variedade muito grande de estampas, mas para tecido estampado você vai ficar com bastante restrição. E uma última desvantagem é que no tecido de malha, o plumante ele não escorrega tanto na hora de a gente ficar enchendo a almofada. Então você vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, porque a malha vai travando, vai segurando um pouco esse plumante e aí você tem que ir empurrando ali com uma paciência. Mas em contrapartida, então agora eu já vou começar com as vantagens da malha. Apesar de ser mais difícil de encher com o plumante, porque a malha vai travando, ela permite usar de alguns artifícios para ajudar neste momento de encher a almofada com o plumante. Como um tecido de malha praticamente não amassa, a gente pode ir enrugando toda esta almofada para deixar ela bem mais curtinha para o trajeto que a gente tem que colocar
o plumante de enchimento ser muito mais curto e isso facilitar muito mais. A gente pode até usar aquela base do rolo de papel alumínio ou qualquer outro cilindro para encaixar dentro da almofada e ir colocando. Isso ajuda então a deslizar o plumante, que não vai estar em contato com a almofada em si, vai estar dentro do cilindro, e aí é muito mais fácil de encher a almofada. Então é mais difícil de encher a almofada ali na raça, mas a gente pode usar de alguns outros artifícios porque o tecido não amassa. E uma outra vantagem do tecido de malha não amassar é depois que a almofada está pronta. Então, vamos supor que a almofada vai ficar sobre um sofá, onde as pessoas vão sentar próximas, se bobear, tirar um cochilinho em cima. Se tiver criança, elas ficam muito tentadas a brincar com a almofada como se fosse uma bola. Então, a gente não tem essa preocupação com o tecido de malha, que ela vai amassar muito com as pessoas manipulando a almofada. Ela vai ficar sempre bonita. Outra vantagem da malha é o preço. De uma maneira geral, óbvio que tem que ver as qualidades, tanto do tecido de malha quanto do tecido de algodão. De uma maneira geral, o tecido de malha é mais barato que a tricoline. Uma outra vantagem do tecido de malha é que é muito comum conseguir encontrar larguras do tecido maiores. Então, a gente encontra de 1,40, de 1,50, mas é muito comum a gente conseguir encontrar malhas de 1,80 de largura. Isso acaba rendendo bastante o trabalho. O quanto que a gente vai precisar de comprimento da almofada vai depender da largura da faixa de tecido. A medida que eu mais gostei de todas as medidas que eu já fiz, que fica com uma almofada grande, bonita, vistosa, mas que não usa muito tecido, é com a largura da faixa de 16 centímetros e meio. Eu já fiz menorzinhas, eu já fiz maiorzinhas e eu acho que o melhor custo-benefício é essa de 16 centímetros e meio. Então essa é uma grande vantagem do tecido de malha, de poder ter essa largura toda e aí otimizar a quantidade de tecido que a gente vai precisar para a almofada. Outra vantagem do tecido de malha é que, na minha opinião, ela acomoda melhor o plumante lá dentro. E aí a gente não fica com aquela sensação de celulite, sabe? Quando a gente consegue ver umas imperfeições do plumante dentro da almofada. Na minha opinião, no tecido de malha, isso fica muito mais disfarçado. Então, os nós, eles ficam mais homogêneos. E no tecido de tricoline, no tecido de algodão, a gente consegue ver quando tem alguns grumos do plumante, quando a gente consegue ver como se fosse mesmo uma celulite. E a última vantagem, que eu acho que é a mais importante, é, como eu já falei, o tecido de malha dá aquela disfarçadinha nas imperfeições do plumante, sem dar aquela sensação de celulite. Mas eu acho também que os nós, eles ficam mais bonitos. Como o tecido de malha estica, não fica aparecendo tantas preguinhas, tantas ruguinhas na hora que a almofada faz o nó, na hora que a gente forma os gominhos. Então, na minha opinião, os gominhos eles ficam mais bonitos, eles ficam mais clean, parece que eles se ajeitam melhor ao nó. Mas ao mesmo tempo, olha como o tecido estampado de algodão disfarça todas essas imperfeições. E outra vantagem que a malha estica é na hora de terminar de dar os nós da almofada. Eu terminei de dar o nó e de repente ficou faltando ali um espacinho. Eu consigo puxar, eu consigo esticar esta malha e aí ajeitar para o tamanho que eu quero. Ou ao contrário, eu terminei de fazer o nó e aí ele ficou sobrando muito a almofada. Então eu prendo as duas pontas e aí eu consigo ir distribuindo ao longo dos nós sem ficar com aquela carinha de almofada com nó frouxo, nó xoxo. Então a malha ela acomoda melhor, tanto para esticar mais a almofada quanto para deixar ela mais acomodadinha, assim, preenchendo todos os espaços. Essa é a grande vantagem pelo fato da malha esticar. Então agora vamos falar sobre o tecido 100% algodão ou a tricoline. A primeira desvantagem que eu já quero destacar aqui é o preço. De uma maneira geral, a tricoline é mais cara que o tecido de malha.
Outra desvantagem que vai aí também neste caminho do custo que a gente vai ter dos materiais para fazer a almofada é que a Tricoline tem a largura padrão aqui no Brasil de 1,5 m. A gente consegue sim encontrar tecidos de algodão com larguras maiores, mas aí é bem mais difícil de encontrar, principalmente se esses tecidos aí para fazer lençol, elas têm uma largura maior, mas é muito mais difícil de encontrar. Nas lojas, a medida padrão é 1,5 m. E isso vai refletir na quantidade de tecido que eu vou precisar para fazer a almofada. Na malha, se eu pego uma largura de 1,80 m, por exemplo, e considerando que o tecido estica, eu vou precisar só de 2 faixas para fazer uma almofada. Agora, se eu pego um tecido de algodão de 1,5 m de largura e ele não estica, eu vou precisar de 3 faixas. Então, se a gente está fazendo para nossa casa, isso não reflete tanto em desvantagem, mas se você está fazendo em produção para vender, pode ser aí que isso seja um fator bem importante. E a última desvantagem do tecido de algodão é que o tecido de algodão amassa e amassa bastante. Então, todo o processo de manipulação deste tecido, na hora de cortar, na hora de costurar, na hora de virar para o direito, na hora de preencher com plumante, na hora de dar os nós na almofada, a gente tem que fazer com muita delicadeza para não amassar o tecido. Porque depois que a almofada tá costurada, o ideal é não passar o tecido. Eu não quero que a almofada fique com vincos. Depois que a almofada tá pronta, na hora que eu vejo um gominho, eu vejo ali que tem um vinco do tecido passado. Então, o ideal é não precisar passar o tecido depois que eu costurei. Então, tudo eu tenho que fazer com muita delicadeza, com muita calma, para não enrugar muito o tecido, para não amassar, porque eu não vou querer passar o tecido da almofada. Então, vamos lá com as vantagens do tecido de algodão. A primeira vantagem é que a Tricoline é muito mais fácil para costurar. Mesmo quem não tem experiência, especialmente nessa peça que é só uma costura reta, mesmo quem não tem experiência, que tem uma máquina de costura antiguinha da vovó, vai conseguir costurar a Tricoline sem dificuldade e depois não vai arrebentar pontos na hora que estiver dando o nó da almofada. No tecido de algodão é muito mais fácil de encher com o plumante, porque a gente consegue colocar o plumante lá dentro e com uma régua ou o cabo de uma vassoura, qualquer coisa comprida ali, a gente consegue ir empurrando e o plumante vai andando por dentro da almofada. Ela não vai travando e aí você tem que ir posicionando de novo a régua para conseguir ter apoio para empurrar. Mas tem aquele porém. A gente não pode ficar amassando muito a Tricoline na hora de colocar o plumante lá dentro, porque a gente não quer passar esse tecido. É mais fácil, mas tem que ir com cuidado. Outra vantagem que eu já falei ali um pouco quando eu estava falando sobre tecido de malha é que o plumante ele não escapa tanto ali de dentro. Não fica ali as pontinhas aparecendo, a gente não tem que ficar sempre passando um durex, passando aqueles rolinhos para tirar pelo de roupa. No tecido de Tricoline, obviamente, como eu já falei várias vezes, vai depender também da qualidade do tecido que você está usando. É mais difícil do plumante querer escapar, de ficar com as pontinhas para fora. Então ela fica mais bonita a longo prazo mesmo, tendo a manipulação dessa almofada. E a grande vantagem do tecido de algodão para fazer a almofada nó é a diversidade de estampas de tecido. Não tem como bater nenhum outro material para ter tanta variedade assim de estampas. A gente está recheada aí de marcas no Brasil e obviamente também de tecidos importados que vão dar muitas opções, vai combinar com qualquer tipo de ambiente para fazer essa almofada. Vai até ser difícil de escolher qual que é a estampa que você gosta mais, mas esta é a grande vantagem do tecido de algodão. Tá vendo? Não tem como ter uma resposta única sobre qual é o melhor tecido para fazer a almofada nó, porque cada caso é um caso. Então, se você nunca costurou e só tem uma máquina bem antiguinha aí da vovó, talvez seja melhor ir para o tecido de algodão. Se você não, você já tem um overlock, você tem experiência em costurar malha e quer algo simples, fácil, rápido,
vai para malha. Se você vai vender a almofada e quer reduzir os custos dos materiais dessa almofada, então vai para o tecido de malha. Mas se você quer algo diferenciado, com uma estampa diferenciada, para combinar ali com uma decoração específica, vai para o tecido de algodão. Então, eu vim neste vídeo trazendo as vantagens e desvantagens dos dois materiais para você conseguir fazer a melhor escolha. Me conta se você já fez essa almofada nó, se conseguiu dar os nós e qual material que você usou. Obrigada por assistir, beijocas! E até o próximo vídeo.